E Leila Pereira resolveu dar uma cutucada na própria torcida do Palmeiras depois da classificação do time para as quartas de final da Libertadores da América. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta esses bastidores e traz também informações sobre o Corinthians. O Timão trará reforços para o lugar do Roger Guedes e para a lateral esquerda. Tudo sobre o São Paulo, que faz jogo de vida ou morte contra o São Lourenço nessa noite. Falo também sobre o Flamengo. Pedro vai ou não embora? Tem informações importantes de bastidor. Para completar, preciso te atualizar sobre a situação do Atlético Mineiro. Felipão será demitido e os brasileiros vão bem ou mal na Libertadores e na Sul-Americana. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu time do coração, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada é simples, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, patrocinadora master de Fluminense e Atlético Mineiro. A Betano é a casa que prepara Super Odds, que são ofertas especiais com cotações bem legais. Tô mostrando na tela os jogos dessa quinta-feira por Libertadores e Sul-Americana com os meus palpites. A ideia é te ajudar a se consagrar. Olímpia e Flamengo, vou de empate. Olha que cotação bem legal. Já no jogo entre São Paulo e São Lourenço, sem muita convicção, tô indo em vitória do São Paulo. Racing e Atlético Nacional, jogo da Libertadores, vou de Racing. Tem ainda Red Bull Bragantino e América, jogo da Sul-Americana, vou de Red Bull Bragantino. Para completar, LDU e Nublense, vou de vitória do time equatoriano. Para participar na Betano, você sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e bora se divertir comigo. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Cruzeiro. O volante Wallison, que perdeu espaço com o Pepa, está pedindo para ser negociado e o Moreirense de Portugal chegou a oferecer R$1 milhão pelo empréstimo de uma temporada. Cruzeiro, que já havia recusado alguns dias atrás um empréstimo gratuito, também disse não à proposta de empréstimo por R$1 milhão. Quero falar agora sobre Aleph Manga, ex-atacante do Coritiba. Ele foi julgado pelo STJD e suspenso por 360 dias, além de ter uma multa aplicada de R$30 mil por ter participado daquele escândalo de manipulação de resultados com apostadores. Já Néstor Camacho, o camisa 7 atacante do Guarani do Paraguai, que fez bom jogo contra o Botafogo, especialmente no Newton Santos, recebeu sondagens de 3 clubes brasileiros. Essa informação me foi passada pelo representante dele, o Regis Marques. Bora contar também que o Bayern de Munique chegou a um acordo e está contratando o Harry Kane, atacante inglês que pertence ao Tottenham. Proposta de 100 milhões de euros foi aceita e o clube alemão trabalha nos últimos detalhes para fazer o anúncio do seu novo centroavante. Para completar ou finalizar o giro de notícias, contar que Fred, volante que pertence ao Manchester United, pode ir parar no Fenerbahçe da Turquia, proposta de 15 milhões de euros, e o Curitiba está esperando até essa sexta-feira por uma resposta do centroavante Argelino Slimani, 35 anos de idade, chegou a ser especulado no Botafogo, está livre no mercado e deve definir seu futuro muito em breve. Bora te atualizar a respeito dos brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana. A gente vai nessa quinta-feira para o último dia de disputas nas duas competições para que a gente conheça os classificados para as quartas de final. Já dá para cravar que o Brasil tem Palmeiras, Internacional e Fluminense nas quartas de final da Libertadores. Pode ter 4 das 8 vagas se o Flamengo passar pelo Olímpia no Paraguai na noite dessa quinta-feira. Isso equivaleria a metade das vagas, número bem interessante. Nesse momento são 3 brasileiros, um argentino, o Boca Juniors, que precisou dos pênaltis para eliminar o Nacional do Uruguai, um colombiano, o Deportivo Pereira, grande zebra dessa fase de oitavas de final, que despachou o Independiente Del Valle, e um boliviano, o Bolívar, que havia passado pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense e o Galo são os únicos brasileiros eliminados nessa fase de oitavas de final. A gente já sabe que o Palmeiras pega o Deportivo Pereira, que o Internacional enfrenta o Bolívar e o Fluminense aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Olímpia. Bora para a Sul-Americana para te atualizar sobre o que está rolando. Botafogo, Fortaleza e Corinthians já estão classificados, ou seja, o Brasil já tem 3 participantes. Vai ter 4, porque o Red Bull Bragantino e o América se enfrentam, um deles vai passar. E o Brasil pode chegar a ter 5 dos 8 times nas quartas de final se o São Paulo conseguir eliminar o São Lourenço. Importante destacar que o Goiás caiu com 2 derrotas para o Estudiantes e Red Bull, Bragantino ou América, um deles também será eliminado.
Você tem palpites para campeão da Libertadores e da Sul-Americana? Se sim, use o espaço para comentário, eu tô curioso para saber sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre reforços no Botafogo. Botafogo que conseguiu eliminar o Guarani do Paraguai, empatando em 0 a 0 fora de casa, mesmo poupando vários titulares. Foi o primeiro jogo sem Tiquinho machucado. Importante contar que a possibilidade de o meio atacante Hazard ser contratado está completamente descartada. Conversei com o dirigente do clube e essa pessoa me assegurou que não existe nem tratativa. O Botafogo está descartando por completo tal possibilidade. Já o zagueiro angolano Bastos está muito perto de ser anunciado. Ele já está contratado pelo Botafogo, as partes já se acertaram. Esse atleta tem 32 anos de idade, estava jogando na Arábia Saudita, está livre no mercado e pode ser registrado. Isso vai acontecer assim que os trâmites em relação ao visto angolano dele no Brasil estiverem regularizados, tá? Então, mais um reforço para o Botafogo. Perguntei para essa minha fonte sobre a possibilidade de o clube contratar um centroavante. A pessoa não descartou. A frase foi a seguinte: não há nada em vista agora, mas se pintar uma oportunidade de mercado que faça sentido, não descartaremos, fecha aspas. Então é o Botafogo que teve nessa quarta-feira o registro no Matheus Ponte, lateral direito uruguaio, que fechou com o Bastos, o zagueiro angolano, e ainda está de olho no mercado atrás de mais um centroavante. Hora de falar sobre a possibilidade de Luiz Felipe Scolari ser demitido do Atlético Mineiro. Você sabe que o Galo ficou no 0 a 0 com o Palmeiras no Allianz Parque na noite dessa quarta-feira e deu adeus à Libertadores da América. Isso significa que pelo segundo ano seguido o Atlético Mineiro se despede da temporada em pleno mês de agosto. Não há mais chances de título, isso num ano super especial com inauguração da Arena MRV e com transformação do Atlético em SAF. Importante destacar que nos 197 minutos, estou incluindo os acréscimos, do jogo em Minas Gerais e em São Paulo, o Atlético do Felipão só conseguiu finalizar uma vez no alvo contra o Palmeiras. É bem verdade que o Paulinho desperdiça uma chance incrível no segundo tempo, quando o jogo estava 0 a 0. Seria o gol que levaria a decisão para pênaltis. Ele recebe a bola do Edenilson, limpa o goleiro o Everton e bate para fora. Foi a grande chance do Atlético nas duas partidas. Com o resultado, o Atlético 20 pontos atrás do Botafogo vai tentar jogar para garantir pelo menos a classificação para a Libertadores da próxima temporada. O que chama a atenção agora é o futuro do Felipão. Ele será ou não demitido? Os números são horríveis. 11 jogos com uma única vitória, 5 empates e 5 derrotas, 24% de aproveitamento dos pontos. Quando o Felipão assume o Galo, o time era o quarto colocado no Brasileirão, apenas 6 pontos atrás do Botafogo. Hoje o time briga na parte de baixo da tabela com 20 pontos de desvantagem. Eu, na condição de dirigente atleticano, demitiria o Felipão e buscaria um novo técnico até de olho na temporada de 2024. E você, manteria o Felipão? O que está achando do estilo de trabalho dele? Atlético que se perdeu ofensivamente e que também não consegue ser extremamente seguro lá atrás. Bora falar sobre o Corinthians. O Timão ainda vai trazer reforços para a temporada de 2023. Vale a lembrança de que, apesar de a janela de inscrições ter se encerrado na quarta-feira da semana passada, jogadores desempregados ainda podem ser contratados. O Corinthians tem duas lacunas no seu elenco. Um substituto para o Roger Guedes e um lateral esquerdo. O técnico Vanderlei Luxemburgo entende que nem Bidu nem Fábio Santos conseguiram convencer por completo em relação a essa posição. Mas a posição oficial do Corinthians hoje em relação a reforços é a seguinte: Timão não tem nenhuma negociação em andamento, nada próximo de ser concretizado, e só vai trabalhar para fechar se pintar algo extremamente interessante e barato. Essa é a dificuldade. Como é que você vai encontrar um jogador barato e que seja bom ao ponto de chegar para ser titular? Então a tendência é que o Corinthians não consiga contratar e registrar jogadores até 15 de setembro, que é o prazo final para inscrição de atletas no Campeonato Brasileiro. O bom momento do time no Campeonato Nacional e também na Sul-Americana, além da Copa do Brasil, contribui para que o Corinthians veja com pouca possibilidade a contratação de atletas. O Timão, que está 10 jogos sem perder, conseguiu a passagem para as quartas de final da Sul-Americana, tem vantagem no jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, depois de vencer dentro de casa, e vai aos pouquinhos deixando o risco da zona do rebaixamento. Só é importante contar que o próximo adversário do Corinthians na Sul-Americana já está definido, é o Estudiantes de La Plata, time que vem de 6 vitórias seguidas. Passou pelo Goiás na última fase, com vitória por 3 a 0 em casa e 2 a 0 em Goiânia, mesmo com bom público a favor do Goiás.
O Estudiantes foi o 5º colocado no último campeonato argentino e tem como atleta mais conhecido o Bocelli, ex-jogador do Timão argentino, que cobra na justiça 5.600.000 reais do Corinthians. Hora de falar sobre o São Paulo e a dura missão para o jogo dessa quinta-feira, às 19 horas, no Morumbi. Com mais de 45 mil ingressos vendidos, São Paulo precisa reverter a derrota por 1-0 pro San Lorenzo na semana passada. Importante destacar que o time argentino, terceiro colocado do último campeonato nacional, tem a melhor defesa do futebol argentino e uma das melhores da América do Sul. Duvida? Então dá uma olhada nesses números. Em 27 jogos do campeonato argentino, San Lorenzo só sofreu 13 gols. É importante contar que o dono da segunda melhor defesa foi o River Plate, o campeão, com 20 gols sofridos, ou seja, o River tomou 7 gols a mais do que o San Lorenzo. Média do San Lorenzo é de menos de meio gol por partida sofrido. Nos últimos 10 jogos, o San Lorenzo não tomou gol em 7. Assim como foi no jogo contra o São Paulo, os caras estacionam um ônibus atrás, dão a posse de bola ao adversário, não se incomodam de ficar adotando o balão, o chuveirinho, eles rifam a bola, sofrem pressão e não se passam por nervoso. Importante destacar que se o São Paulo vencer por 1 gol de diferença, a decisão vai para pênaltis. O tricolor só passa direto se vencer por 2 ou mais gols. Na atual temporada, o São Lourenço só perdeu 3 vezes por 2 gols. Não perdeu por mais do que 2 gols, embora tenha tomado 2-0 do Fortaleza e de mais 2 times do futebol argentino nessa reta final do campeonato, quando o time já não dava mais tanta importância ao campeonato nacional. Essas derrotas foram para o Argentino Júnior e para o Tigre. Nesses 2 últimos jogos, inclusive, poupando vários titulares, incluindo o seu trio de defesa. Você, torcedor do São Paulo, que vai ao estádio ou que vai assistir pela TV, prepare-se para ter paciência, porque o São Lourenço não vai querer ter a bola e vai dificultar, fazer cera, enfim, jogo complicado. Até prevejo vitória São Paulina, mas com muita dificuldade e talvez a decisão nos pênaltis. Você tem palpite? Use espaço para comentários e registre o que você pensa. Hora de falar sobre o Palmeiras, que está nas quartas de final, e Leila Pereira deu uma leve provocada no torcedor do Palmeiras, que vem cornetando, criticando e xingando ela em alguns momentos pela falta de reforços. Depois do 0-0 contra o Atlético Mineiro, a Leila foi a seu Instagram e postou no story uma imagem dela acompanhada das seguintes palavras: "Estão mais calmos?" A ironia, a cornetada, a provocação se deu porque o torcedor do Palmeiras vem cobrando demais por reforços. O Palmeiras e o Atlético Mineiro foram os únicos clubes da Série A que não contrataram qualquer reforço na janela de transferências que terminou recentemente. Importante contar que o Palmeiras tem uma condição financeira invejável para a grande maioria dos clubes hoje, só não tem uma condição melhor do que a do Flamengo. Ainda assim, Leila Pereira e Anderson Barros tentaram reforços, não conseguiram, e o Palmeiras, com enormes dificuldades, vai tocando as coisas. 13 pontos de desvantagem em relação ao Atlético, em relação ao Botafogo no Campeonato Brasileiro, e agora classificação para as quartas de final. Time em bolsa, 8.300.000 reais pela vaga, e alcança aquilo que havia sido estabelecido no início da temporada no planejamento orçamentário. A meta para as quartas, para a Libertadores, era chegar pelo menos às quartas de final. Essa meta já foi alcançada. Embora, certamente, o palmeirense quer muito mais do que isso. E o próximo adversário é um adversário acessível, Deportivo Pereira, time colombiano, que conseguiu eliminar o Independiente Del Valle. O Palmeiras é favorito para passar à semifinal. Lembrando que o título da Libertadores nessa temporada vale cerca de 100 milhões de reais, além do prêmio de mais 12 milhões prometido pela Crefisa em caso de conquista. Com a passagem às quartas de final, o Palmeiras se igualou ao Grêmio como o time que mais alcançou essa fase. São 12 presenças. E a última informação sobre o Palmeiras: o atacante Endrick foi expulso no jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo sem ter entrado em campo. Ele não foi utilizado pelo técnico Abel, mas no finalzinho da partida jogou a bola para dentro do campo. O árbitro viu, não gostou e expulsou o atacante alviverde. Bora fechar o vídeo para falar sobre novidades do atacante Pedro, do Flamengo. Ele segue insistindo que quer ser negociado. A principal informação do momento diz respeito a uma mudança em relação aos seus empresários. A partir de setembro, Pedro terá outros representantes cuidando da sua carreira. Ele vai ser representado por Juliano Bertolucci e companhia. Bertolucci, para quem não conhece, é o empresário mais influente do Brasil e um dos mais importantes do mundo. Em meio a isso, o Pedro tenta fazer com que o Flamengo aceite negociar. Não existem propostas na mesa do Flamengo nesse momento.
nessa quarta-feira rolou uma videoconferência de dirigentes do West Ham com representantes do Pedro. O West Ham perdeu recentemente o Gianluca Scamacca, esse atleta foi para a Atalanta, e o West Ham busca no mercado um centroavante, mas ainda não está convencido de que o Pedro é o nome. Se pintar proposta vai ser algo mais para frente. Pode acontecer de pintar uma proposta nos próximos dias do Tottenham da Inglaterra, que está vendendo o Harry Kane. O jornal inglês recentemente chegou a dizer que o Pedro era uma das possibilidades caso o Harry Kane deixasse o Tottenham. Isso está acontecendo, negociação de 100 milhões de euros. Mas o Flamengo vai relutar para permanecer com o Pedro, mesmo diante do clima ruim entre o atacante e o Jorge Sampaoli. Recentemente, uma proposta do Benfica de 20 milhões de euros foi recusada pelos dirigentes rubro-negros. Além de tudo isso, tem Flamengo e Olímpia, jogo que vale vaga para as quartas de final da Libertadores da América e 8 milhões e 300 mil reais de prêmio. Espero que você tenha curtido o vídeo, deixe like, se inscreva no canal, a gente volta mais tarde com outro vídeo. Um abraço, tchau!